Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, tendo o prazer e a honra de receber esse amigo e irmão Jorge Antônio Ouro mais uma vez aqui no nosso programa. Esses 15 anos, acho que é o programa 300 e... Nossa, 300 e não sei quanto já. É muito bom. Espero que a gente vá longe ainda, em temas importantes, temas que a gente não vê em lugar nenhum, né? Pelo menos publicamente, né? Sempre em lugares reservados, assim, dentro de auditórios, de convenções, tudo. E a gente não fala também nada além do que é permitido, né? Que a gente tem a linha, quando o Jorge vem, a Sociedade Brasileira de Obiose, e a gente fala assuntos da SBE, mas até onde é permitido falar. Isso tem ajudado as pessoas, tem trazido pessoas para a instituição. Isso é muito bom, tem somado novos amigos, a egrégora está aumentando, então isso é muito legal. Então, cadê o moço? Deixa eu ver, deixa eu ver se eu acho, olhar pelo buraquinho da fechadura. Achei. Oi, Grego. Não tem fechadura nenhuma, mas... Não, tem que fazer o mise-en-scène, né? Com Mise-en-scène, né? certeza, pô. Tem que, Fazer o lúdico também, né? Esse negócio de... Lógico. É porque para se aguentar 15 anos não é simples, né? É verdade, não, mas fora isso. Mas não adianta ficar sisudo. Até cientificamente já foi provado que você sorrir, você brincar, os músculos aqui rejuvenescem, né? Então quem quer rejuvenescer ou assiste pegadinhas na televisão ou fica sorrindo aí, mas... É porque o estado básico do universo, a partir do qual toda a matéria foi criada, toda a matéria foi engendrada, é o que se conceitou como amor universal, né? É um nome que se dá para uma força que, na verdade, não tem como descrever ainda, porque Sim. falta recíproca nos idiomas do ciclo atual, né? E na medida que essa força universal ela vai descendo, deixa eu arrumar aqui, na medida que essa força universal ela vai descendo, essa densificação, essa materialização, ela vai assumindo novos aspectos, né? Quando chega no plano mais denso, que é o que a gente está vivendo agora, Sim. daí ela assume algumas expressões, né? Felicidade, alegria, fraternidade. Então, quando você experiencia uma felicidade que não seja baseada na satisfação de um desejo material, né? Uma alegria sem uma razão de ser, você desenvolve a fraternidade para com todos os seres, né? Então, fraternidade, frater irmão, dade e qualidade. Então, fraternidade é a qualidade daqueles que são irmãos, né? A amizade, alegria, alácritas, né? Ale é asa, aquele que tem asas nos pés para cruzar o universo. Felicidade, fé, feto fecundo, né? Aquele que fecunda o universo com seus pensamentos. Então, aí, todas as inteligências que nos compõem, né? Elas compartilham daquele estado de bem-aventurança. Por isso que é importante ficar bem, estar bem, né? Também acho. Eu adoro ficar... Eu percebo assim, hoje, por exemplo, eu estava vendo na internet, de repente apareceu aí, falando do Silvio Santos, que ele está recolhido pela idade dele, claro, e tal, e que ele lançou mais 4 pegadinhas do grupo dele ali, que ele coloca na televisão, e disponibilizaram essas pegadinhas, né? Aquelas, pô, rapaz, o que eu ri é brincadeira, principalmente aquele Ivo Holanda, que ele é um tremendo cara de palco, 85 anos o cara tem, mas ele é muito engraçado, né? Então, aquilo me fez tão bem, é interessante isso, já foi provado até cientificamente, diz que melhora o fígado, o rir, o gargalhar, é um negócio que faz tão bem pra gente, rapaz, que sempre que eu tenho oportunidade eu faço questão de me melhorar assim. Você já estudou alguma coisa sobre isso ou não? É mesmo? Então, mas é uma delícia, pô. Você pô, é gostoso, você chega a lacrimejar muitas vezes quando você. Então isso não faz mal. Então, Porque mesmo a alegria, assim, por ver uma coisa engraçada, essas coisas assim, né?
Então, ela causa, assim, como se fosse uma trégua no astral, né, porque daí o ato de rir, ele cria elementos, ele cria movimentos no astral que alimenta todo mundo, né. Daí o ódio, o medo, o estresse, a ansiedade, eles estranham aquele movimento, porque daí o sorrir, né, o gargalhar, ele passa como uma onda, né, ele vem mexendo com tudo que tem na alma de cada um, e aí os que são afins se alimentam, então, de você rir, e aí você pode entrar numa crise de riso, essa coisa assim, e aí você fica propenso a achar uma outra coisa que você não achava engraçado, fica propenso a achar engraçado, e vai procurar outra coisa para dar risada, e vai. E enquanto está nesse estado, assim, temporariamente alterado de ambiência, aqueles que não se alimentam disso se retraem, né? Então, aí a ansiedade, ela vai dar uma pausa, o medo vai dar uma pausa, a tristeza vai dar uma pausa, a angústia vai dar uma pausa, a insegurança vai dar uma pausa, né? E essa pausa, ela vai ser afetada pelo movimento astral, por quê? Porque não tem espaço vazio, o medo e a coragem estão de mãos dadas no astral, né? A questão é só o comprimento do braço, né? E aí, então, um estar bem, né? Quando se fala assim, desopilar, essas coisas assim, Isso. então, ele altera uma determinada classe de elementais e tal no astral, isso aí tem impacto na produção dos vayus, e tem impacto daí, né, na produção da bile, daí tem das 3 bilis, né, e aí então tem impacto inclusive na produção de fleuma, que daí como é que vai ser feita a digestão dos alimentos, e por decorrência tem impacto na produção de ógeos, que é o que alimenta a mente, né, e a mente por estar conectada com a mente abstrata, por estar conectada com o âmago da vontade e tal, daí isso dá a questão, e que é o mistério, é como você permanecer em um estado de sorriso sem depender de um elemento externo. Esse que é o desafio, esse que é o mistério. Então, vê, estuda mais um pouquinho, descobre e passa para a gente aqui. Não, eu sei, os caminhos Você eu sabe? já. Então, Não, então, um dia a gente pode conversar mais na frente, né? É porque opa, implica. então tá aí, ó. Não, mas por enquanto ainda não, sabe por quê, Grego? Porque implica aí uma série de conhecimentos que vai passar a fronteira que a gente nunca passou, né? De coisa mais reservada, né? Tá? Beleza, mas que bom saber que existe a fórmula, então, isso aí. Então, Ah, você sabe o lápis filosofal, a pedra filosofal, a sua matéria, a fonte da vida eterna, né? Essa descoberta da alegria permanente sem origem é o primeiro pré-requisito para a vida eterna, né? olha aí, tá aí, ó. Então, você que está sisudo em casa, está reclamando da vida e todo esse negócio, começa a Vai, sorrir. vai assistir Procura, Vida Inteligente. assiste Vida Inteligente, principalmente a parte inicial aqui, né, onde a gente se descontrai, e procure sorrir, procure alegria para dentro da sua vida, é isso mesmo. Ela não vai cair de paraquedas, não. A alegria você tem que buscá-la, eu acho. Porque aí primeiro você ri na TV, depois chega um ponto em que daí aquele estado de alegria que você experiencia, né, ele pode ser alimentado pela contemplação de um pôr de sol, sabe, pela contemplação, Claro. e aí você evolui, né, e aí aquele estado de alegria, aquele estado de felicidade, aquele estado de bem-estar, né, ele pode ser gerado, né, numa leitura, numa descoberta, e aí você vai indo e chega a um ponto em que aquele estado de bem-aventurança independe de nenhum fator externo, daí pá, não tem Isso mais aí. nada para fazer. Esse é Espero, o caminho. tomara que a gente chegue lá. Tomara que a gente chegue lá. Trabalhamos muito para isso, todos nós, né? Então, isso aí. Todos nós, quer dizer assim, eu, você, quem nos ouve, quem nos ouviu, quem nos ouvirá, né? Todos, Sim. né? Então, e hoje o tema que se apresentou, e que a gente vem falando há muitos anos aqui também, de diversas maneiras, é o exercício da vontade. Já falamos vontade, amor, sabedoria, já falamos sobre força de vontade, mas estamos nos aproximando, o ano está passando voando, estamos nos aproximando, Sim. logo, logo vem o fim do ano aí também, né? O tempo de promessas. Ah, porque eu tenho vontade de emagrecer, de não engordar, de deixar de comer chocolate, que você fala sempre aqui do chocolate, né? Você é um chocolatra. Não, eu não sou, mas eu assim, eu já fiz as pazes com esse, então daí quando dá a vontade, né?
Às vezes eu digo que não, às vezes eu vou e concedo, daí vou lá e separo vários pedacinhos e com um pedacinho só, o cara reclama, pô, mas só isso, que miséria e tal. Então a gente se dá bem, né? Então, ele Claro, deixou de ser alguém contra quem eu tivesse que estabelecer um estado de luta, né? Hoje é uma convivência pacífica, ele respeitando os limites que eu imponho, que a minha vontade impõe, né? é isso mesmo. Então, e hoje vamos estender um pouquinho mais, vamos tentar desenrolar, né? Como a gente vem falando aqui, Muito certo, o termo muito certo. desenrolar mais um pouquinho do exercício da vontade. Fala-se muito de vontade. Ah, eu tenho vontade. Ah, eu vou fazer isso porque. Ah, não consigo ter vontade, tudo isso aqui. Então, vamos tentar. Vamos começar, como sempre, né? Pela etimologia da palavra vontade, né? Para recordar. E depois vamos, passo a passo, dar o caminho, fornecer elementos para que as pessoas, nós próprios aqui, às vezes a gente acha que está no caminho e não está. Falta muita coisa ainda para complementar a trilha. O exercício da vontade, como desenvolver da forma certa o exercício da vontade, como trabalhar direitinho, não adianta ficar filosofando, amor, sabedoria, vontade, amor, sabedoria, falar é fácil, nós estamos aqui muitos anos fazendo isso, passando essa necessidade de você saber o que você está falando. Às vezes a gente fica até meio chato porque a gente repete frases, a gente repete colocações, né? E mesmo assim a gente vai percebendo que a dificuldade de a gente absorver determinadas necessidades para a nossa caminhada. Assim, como se a gente nos fossem dados novos sapatos, né? E a gente faz questão de usar aquele furado, aquele que a gente fica tropeçando e não vou trocar porque pode doer meu pé, pode me dar calo. Aham. É ou não é, Jorge? Então vai lá. É, toda mudança traumática que nos diga o calcanhar, né? É mesmo. Acho que é por isso que fala calcanhar daqueles, né? Depois que botar um sapato novo é um sacrifício, né? Meu nome é Jorge, né? Jorge Antônio Grego, muito obrigado pelo convite de novo, né? Não sei qual é o número do convite, é uma felicidade conversar com vocês. E eu sou membro da sociedade, sou discípulo, né? Sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Né? Talvez a grande questão, antes da gente entrar na parte etimológica, talvez a grande questão, você me ouve bem, tá tranquilo o som assim, tá? Ótimo. Então, talvez a grande questão seja, antes de a gente discutir como você exercitar a vontade, ou como controlar a vontade, como desenvolver a vontade, é perceber a diferença profundíssima que existe entre vontade e desejo. Essa é a primeiríssima coisa. A primeiríssima coisa. Uma vez definida essa diferença, conhecida essa diferença entre vontade e desejo, então aí você pode começar a trabalhar, pode começar a buscar uma solução, porque sem você saber para onde você quer ir, não adianta você correr. Você vai chegar rapidamente em lugar nenhum e vai ficar frustrado, decepcionado, se sentindo enganado por você mesmo, né? E aí vai pegar e classificar como todos os caminhos como sendo inúteis, né? E você daí vai deixar que o caminho o conduza, e você abre mão da tua própria vida simplesmente por não saber qual direção tomar, né? É como a bússola que está perto de um ímã, ou vários, e ela fica ali, de repente ela perde a própria razão de ser, né? Porque ela assim, ela muda de um lado para o outro com tal velocidade, com tal inconstância, né, que o próprio conceito de norte deixa de existir. Isso é a coisa mais perigosa que tem. É o ser humano, primeiro, assim, se o ser humano não tem um norte, tranquilo, por quê? Porque ele não está maduro o suficiente para iniciar um processo de busca. Ele está se preparando para ser um peregrino. Agora, quando você pensa que define um norte e não é um, são vários, e você não sabe para onde ir, e você anda um pouco, reclama, desiste, senta,
volta atrás, recomeça, não recomeça e tal, né? E aí se transforma num reclamador profissional, né? E se atribui o direito de julgar os caminhos como se nenhum te servisse, mesmo não tendo percorrido nenhum deles, ou você começa a percorrer um e julga todos, ou julga aquele até o final sem conhecer, você abre mão de um caminho. Nesse instante, aí a vida ela se coloca numa posição muito complicada, porque é a bússola sem razão de existir, né? É uma bússola perfeitamente construída onde não tem um norte para ela apontar, né? E aí ela se torna um instrumento inútil. Se não existe um norte, a bússola em si é um instrumento inútil, né? E aí nós passamos a ser inúteis para a nossa própria vida. Deixa eu fazer uma parte aqui importante. Você falou em norte e repetiu algumas vezes, essa palavra é bem conhecida. Ah, perdi o norte. E com muitos rituais, muitas orações, muitos trabalhos pedem para que a gente fique fazendo voltado para o norte. Tem até, inclusive, dormir de uma certa forma, também tem alguma parte que é voltada para... O que é aproveitando, o que é o norte, Jorge? Tanto no aspecto de polo, de polaridade, como o nome em si. O que quer dizer perder o norte ou estar fora do norte? Por que o norte? Perder a direção, né? Mas o conceito de norte, sul, leste, oeste, ele como é que se fala? Quando ele muda de um lugar para o outro, qual é que é a palavra? Estação. Relativo, ele é relativo, porque, por exemplo, assim, aqui para nós, né, o oeste é o Pacífico. Na China, né, o oeste é o Atlântico. Sim. Então isso, inclusive, é relativo, mas no caso das atividades templárias, essas coisas assim, historicamente, né, se procura o norte, e vejo uma coisa interessante, não é porque eu tenho que ficar alinhado com o norte somente, é porque eu estando alinhado com o norte, eu também estou alinhado com o sul, com o leste e com o oeste, porque são 4 direções cósmicas, são 4 vertentes de inteligência, são 4 estados de consciência. Então, isso flui, não é, no universo, flui no corpo da Terra, flui no ser humano. Então, você está alinhado com esses fluxos de vitalidade, organicamente é adequado, né? E, assim, se eu quero falar com você, eu tenho que olhar para você. Não adianta eu chamar teu nome olhando para lá. Então, se eu estou voltado para o norte, eu vou e saldo, oi, norte. Aí eu me viro, saldo, oi, sul. Eu me viro, saldo, oi, leste. Eu me viro, saldo, oi, oeste. Isso. Aí os 4 falam assim, opa, sim, pois não. Olha, nós estamos com uma atividade aqui e tal. Aí o pessoal olha para aquela atividade. Quando olha de volta, estabelece um link, o quê? Um link de todas as direções cósmicas, tendo por umbigo aquilo que está sendo realizado ali na parte mais densa da matéria. Perfeitamente entendido. Tá? Vamos seguir. É a forma correta de chamar as consciências para aquilo que está sendo realizado. Vontade, do ponto de vista etimológico, do verbo veli volo, né, latim, né, voluntas, é querer e desejar. Né? Aí vem, mesmo do ponto de vista etimológico, a gente tem que estabelecer a diferença, porque vontade não é desejar. Né? Dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, aí por volta de 1940 foram introduzidos conceitos básicos de uma chamada didática, né, eubiótica, e que serve para o mundo inteiro, porque a eubiose não é uma coisa atinente a uma instituição, não é uma ciência, é um estado, né? E aí, dentro dessa didática, dentro da explicação dessas vertentes do ser humano, então, se desenvolveram vários estudos sobre 3 poderes básicos do ser humano, qualquer ser humano, né? E esses poderes básicos do ser humano, eles dizem respeito, inclusive, a isso que a gente conversou agora, das 4 direções, né? Então, tem 4 direções no plano da matéria. Acima do plano da matéria, que tem 4 direções, norte, sul, leste, oeste,
né? É como se, então, tem norte, sul, leste, oeste, zênite, né? E nadir, né? Então, é como se no zênite houvesse... Então, aqui você tem um quaternário, né? Uma pedra cúbica. E aí, acima do zênite, acima desse quaternário, né? Ou no zênite, nesse quaternário, daí você tem uma tríade, um triângulo, uma pirâmide, o que nome você queira dar. E aí emana dessa parte superior, né, 3 poderes, 3 estados de consciência, 3 potestades, 3 conjuntos de procedimentos, 3 grupos de análise, né, do ser humano e de todas as forças envolvidas no processo que a gente conceitou como vida, conceitou como iniciação, tudo, né? E essas 3 forças são a vontade, né? A segunda força é a inteligência, né? E a terceira força é a emoção. São 3 forças, e são coisas totalmente distintas, e elas são o quê? Elas são um reflexo, né, da organização cósmica, vamos dizer assim, e que tem uma ação em todo o engendramento das etapas evolucionais que o ser humano e todos os demais reinos passaram para chegar até aqui agora. Então, vontade, inteligência e emoção existem para o ser humano, existe para o que a gente chama de hierarquias superiores ou divindade, o que nome cada crença queira dar, né? Existe para o reino animal, existe para o reino vegetal e existe para o reino mineral. Todos estão sujeitos, né, ao processo de vontade, né, inteligência e emoção. Emoção também a nível extrafísico? Mineral, aham. Olha só, me surpreende isso aí. Não, sim, porque a gente está tão acostumado a viver, por assim, então a gente já conversou, então existem os vários elementais de cada reino, né? Então, se você pega uma florzinha, o que faz a semente abrir é uma inteligência, um conglomerado elemental. O que faz que aquela semente que está se desenvolvendo, ela se transforma em um broto, ela saia da terra e venha à luz do sol, contemplar a luz e contemplar o céu, é um conglomerado de inteligências. Quem vai fazer com que aquela plantinha se desenvolva é outro conglomerado. É uma flor. Quem vai fazer com que aquela flor gere um botão é um outro conglomerado. Quem vai fazer com que aquele botão se abra toda manhã ou por período é um outro conglomerado de inteligência. Quem vai gerar o perfume? Perfume é a linguagem das flores, né? Então, o pássaro se comunica assim, os animais, os seres humanos, né? E as flores se comunicam através do odor, do aroma, né? Do perfume. Então, são conglomerados. Todos eles estão sujeitos, né? Todos eles têm inteligência, todos eles têm emoção, né? E todos eles têm vontade no aspecto deles, né? Claro. Então, são 3, né? E aí pergunta assim, e aí, então, quando a gente fala desses complementos elementais, a gente costuma atribuir uma forma, né? Mas, na verdade, os elementais não têm forma. É o próprio ser humano que antropomorfiza na medida em que observa, né? E a energia, ela se molda de acordo com a expectativa. Então, se criou assim, a tradição que o duende estivesse daquele jeito, o gnomo, né, a sílfide, sereia, nereida, né, a ondina, as salamandras, então ele vai se antropomorfizar. E o elemental, ele vive em um ambiente que é o ambiente que forma o corpo físico dele, é o ambiente que forma a alma dele e é o ambiente onde ele trabalha, né? Então, se você pega um elemental ligado a uma florzinha, diz o nome de uma florzinha, sei lá, Margarida. Uma margarida. A vida do elemental, né, é aquela margarida, daquele conjunto, é aquela, né? A alma dele se mistura com a alma daquela. E aí, então, a alegria, o trabalho daquele elemental faz com que a margarida se abra. A maturidade daquela consciência faz com que ela exale perfume, né? E aí chega um ponto em que daí ela tem que se reproduzir. Então, ela
dependendo da forma dela, ela procura o símile para daí. Então, o meio onde vive o elemental se confunde com a própria existência, porque o corpo físico dele é formado daquilo, e a alma dele é formada daquilo, e a inteligência dele é formada daquilo. Então, você pega uma salamandra, que é o que vivifica todas as variantes de fogo, né? O fogo físico, o corpo físico dela é assim, a alma dela é assim, a inteligência dela é assim, o atrito e a ação da inteligência, que daí vai fazer com que o fogo em si, fogo físico, seja vivificado, etc, etc. Então, o elemental ele não se dá conta do meio onde que ele vive. Aí vamos aplicar essas realidades ao ser humano, né? O ser humano é como se fosse um conglomerado de consciências, logo de elementais, né? De vários reinos, né? E aí ele vive e esse meio onde os elementais vivem se chama de caos, né? CHAOS, né? Ou KHOS, né? Caos, é o caos onde eu vivo, né? Então, caos não no sentido de desorganização, né? No sentido de tríade, caos, teos, cosmos, né? E aí, então, o ser humano, ele vive interagindo em um meio mineral, respirando um meio aéreo, e dependendo para estar vivo de um meio líquido, tanto externamente quanto internamente, né? Externamente o mineral, internamente o sistema ósseo, né? Externamente o ar, internamente o oxigênio, externamente a água, internamente a próprio conceito de vida é o que é? É uma bolsa de pele numa solução eletrolítica, onde então a eletricidade mantém tudo funcionando, né? Então a gente não se dá conta, né, do que acontece externamente. Então, o meio mineral no qual a gente vive, ele evolui da mesma forma, tem consciência da mesma forma. A diferença entre o meio mineral, meio vegetal, meio animal, meio hominal, meio débico, meio angelical e a própria divindade mais excelsa é o conceito de tempo. Então, uma percepção de uma emoção de um mineral, ela se comporta de maneira diferente da percepção de um vegetal, de um animal, de um hominal, de um débico, Você vai colocar dinamite e vai explodir uma montanha. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida que aquele ente mineral vai experienciar o que a gente conceitou como medo instintivo. Não tem a menor dúvida. É né? mesmo? Você vai passar a serra em uma árvore, né? Não tem a menor dúvida que aquele elemento, né, ele vai passar pelo um processo de medo instintivo, pela sensação da vida, e aí, através das raízes, né, ele comunica o medo, e aí, internamente, as raízes se movem, né, e em direção a ele para tentar suprir. Você corta uma árvore, né, deixar a raiz não vai morrer de imediato. Por quê? Porque internamente houve uma fraternidade vegetal, né, e eles se dirigirem em relação àquele ente que foi cortado agora, e o alimento com seiva, com oxigênio, como se ele ainda estivesse existindo. A gente pensa que não acontece porque a gente não compreende a linguagem do vegetal, não compreende a linguagem do mineral, não compreende a linguagem do animal, a gente não compreende nem a linguagem dos homens, e ainda quer compreender a linguagem dos anjos, dos devas, dos deuses, sabe? Então, todos experienciam o conceito de vontade, todos experienciam o conceito de inteligência e todos experienciam o conceito de emoção. Tá? Um exemplo. Mas e a inteligência mineral? Que existe inteligência mineral? Né? Simplicíssimo. Se não existisse inteligência mineral, né, o conceito de vida humana não era possível, porque como é que os minerais que nós ingerimos nos alimentos se combinam e processam e criam substâncias para manter o conceito de vida? Como é que os minerais mantêm os órgãos funcionando, as células funcionando? Uma inteligência lá, é notório isso. Lógico, se não existisse o conceito de inteligência, de vontade, de emoção vegetal, né, o próprio sistema linfático não funcionaria, não interagiria com o neurovegetativo, né? Assim, se não existisse a inteligência mineral, o próprio sistema ósseo não teria uma infrainteligência, né,
de se regenerar. Então, é isso que a gente tem que compreender. Todos os seres desse momento evolucional, todos eles têm inteligência, emoção e vontade. Isso eu fiquei surpreso, ou melhor, nunca tinha pensado nesse aspecto. Que achei que era atributo humano, só fora a inteligência, Não. é notória inteligência. Sem inteligência, nada se move. É que o ser humano, ele funciona assim, ele tem a inteligência que compete ao ser humano, já vamos falar, é a emoção, a vontade que compete ao ser humano, né? Mas nele tem todas as inteligências, todas as vontades e todas as emoções do animal, do vegetal e do mineral, para que ele possa estar vivo. Em estando vivo, ele pode exercitar a vontade humana, a inteligência humana, a emoção humana, para que daí, juntos, o humano, com todos que o antecederam, consigam aprender o que é a vontade divina, a inteligência divina e a emoção divina, que é aquela tríade. Agora sim. Isso que é evolução cósmica. Por isso que quando daí você evolui, você leva junto uma parte do reino mineral, do reino animal, do reino vegetal, né, e por decorrência dos reinos elementais e do reino débico. Então o ser humano é como se fosse um grande cadinho cósmico, né, onde todos os reinos têm a oportunidade de aprestar a evolução. Perfeito. Perfeito. Tá? Então, esses três poderes básicos, né, do ser humano, inerentes a tudo que existe como reflexos, né? Então, vontade, inteligência e emoção. Vamos nos ater aqui na questão da vontade, né, que é o objeto da nossa conversa. Então, existe a vontade, que é aquela vontade que assim, inerente à parte divina no ser humano, ou é inerente, assim, ao superior, ao espírito, a Deus, a que nome cada um queira dar, problema aí da religião, da crença de cada um. Então, vamos chamar essa vontade que existe em mim de supra-vontade, né? Que assim, ou vontade superior. Então, é aquela vontade que assim, é a vontade de trabalhar pelo mundo, né? É a vontade de transcender a própria existência, é a vontade assim, de compreender a coisa como um todo, é aquela vontade que não se aplica ao teu umbigo, não se aplica ao básico, não se aplica à razão, assim, ela transcende a própria vida. Então, essa é a vontade dos super-homens, essa é a vontade dos adeptos, essa é a vontade assim, de um Buda, esses seres que vieram para tentar dar um jeito no mundo. Então, aqui fica a supra-vontade. Já vou estabelecer a relação. Então, já estabelecendo, é como se a supra-vontade, então, todo mundo sabe dos chakras, né? Então, nós temos o coronal, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o umbilical, o esplênico e o básico, né? Então, é como se a sede da vontade superior, a supra-vontade, que não tem nada a ver com o desejo. Então, quando eu digo assim, eu estou com vontade de comer alguma coisa, eu estou com vontade de comprar um sapato, eu estou com vontade de viajar. Não, por gentileza, a primeira coisa que tem que fazer, né, é usar adequadamente o nome dessas forças. Não é vontade. Não é vontade. Desejo. Então, a supra-vontade é aquela vontade superior, né? O contrário, ou a outra face da supra-vontade, então, é como se a supra-vontade fosse eu colocar a mão na frente, sei que depois o Fernando vai reclamar, mas eu não consigo conceber a conversa. Tá bom, segue adiante. Então, é como se a supra-vontade é como se ela fosse, assim, o futuro da evolução manifestado no ser humano, tá? E aí, a outra parte, o outro prato da balança, é como se fosse a infravontade, né? A infravontade, ou vontade instintiva, são aquelas vontades daqueles que antecederam o ser humano, né? Quem antecedeu o ser humano? Todas as consciências vegetais, todas as consciências minerais, todas as consciências animais. E essas vontades, né, que se desenvolveram antes, então, elas se projetam no ser humano, tendo por base, tendo por foco, né, o ponto, esse regato vital,
ou chakra, né, que é o básico, sabe? Então, daí, no básico, é que daí, então, a gente tem o que seria a vontade instintiva, né? E aí a gente pensa assim, tá, mas se é vontade instintiva, então é alguma coisa negativa. Se está relacionado à vontade elemental, que é o caso, é uma coisa negativa? Absolutamente não, né? Porque essa vontade instintiva que reside daí no básico, né? Ela é responsável por fazer com que as coisas aconteçam. A vontade instintiva com a inteligência instintiva, né, fazem com que o seu fígado funcione, com que o seu baço funcione, sua pineal funcione, com que seu coração bata, com que seu pulmão contraia, com que sua pele se regenere. Então, cada uma função que existe no corpo humano, desde da menor célula até o maior conglomerado, todas elas só funcionam porque a vontade instintiva está em atividade. Então, infravontade, né, ou vontade instintiva, não tem nenhuma conotação negativa, não tem nenhuma conotação de desconstrução. São inteligências especializadíssimas que, no conjunto, possibilitam a vida. Então, você fala assim, mas eu agi baseado na vontade instintiva, né? E aí eu fiz uma coisa errada. Não. Se você agisse baseado na vontade instintiva, veja como é interessante, grego. Se o ser humano tivesse o controle da vontade instintiva, ele, primeiro, seria senhor absoluto da autorregeneração. Isso que eu estava pensando agora, né? Desconheceria o conceito de ausência de saúde. Perfeito. Desconheceria o conceito de morte. Desconheceria todos os conceitos criados humanamente para designar ausências temporárias de equilíbrio. Por quê? Porque você próprio consegue. Chegaria ao ponto de, em controlando a vontade instintiva, e aí, então, de mãos dadas com a inteligência instintiva, você decidir o quanto de pituína, o quanto de hormônio, o quanto de essa glândula, né? Só que daí tem que ser uma combinação especializadíssima, porque se a gente já está aqui conversando, e você conversando assim, coração bate, né? Sangue circula, Isso né? aí. Trabalha fígado, trabalha baço, célula vermelha reproduz, né? Assim, machucado na pele, cura, NaCl, né? Entra em ação, junta, tal, recompõe. Então, e eles pensam, puxa, mas eu ficaria louco pensando nisso se eu tivesse que comandar a cada segundo, né, a regeneração celular, o deslocamento celular, a proteção, o sistema nervoso, o sistema... Exatamente, exatamente. A mente concreta não tem condições, né, o que seria a mente intermediária, a vontade intermediária, a inteligência, de imaginar o quão complexo é a vontade instintiva. Porque chega a um ponto de daí você comandar, escuta, Na combina com Cl, tá? E se movimenta para reparar aquele arranhãozinho que tem no teu dedo que o teu gato te deu. Incrível. E essa é a beleza, né? Então, você dizer que vontade é igual ao desejo é um demérito, é uma desconstrução, não é? Né? E nem pelo fato de ser chamado vontade instintiva, significa que é negativo, é um diminutivo, é desconstrutivo, é contra-evolução, é ruim. Não, não é. É fantástico. Fantástico. É magnífico. Tudo. Magnífico. E aí, então, você tem todas as inteligências, né, comandando o conceito de vida, né? E você veja só como é uma coisa interessante. Todas essas inteligências que existem no ser humano, elas existem na árvore para pegar e tirar a seiva, né? E fazer com que a seiva suba, e com que daí a semente apareça, a semente se transforme em fruto, com todas aquelas potencialidades, aqueles nutrientes. O que é o nutriente que a árvore te dá? É a inteligência dela em forma de matéria. Aí você pega aquela inteligência da árvore e come a fruta, e aquela inteligência recém-vivificada, recém-criada, vem e alimenta o símile que está em você.
né? E aí, então, a árvore, ela vai e consome o oxigênio também, né? Mas daí também ela produz oxigênio, então ela faz o trabalho dela, o pé de alface, o caqui, o abaqui. Então, cada um tem seu lugar nesse grande conceito universal, baseado no quê? Na integração de vontades. E aí vem o mineral e alimenta o vegetal. E aí vem o mineral e o vegetal e alimenta o animal. E aí vem o vegetal, o mineral e o animal e alimenta o hominal, não alimentar no sentido de consumir, mas o Sim. sistema sanguíneo, de onde vem as inteligências do sistema circulatório? Do reino animal. Você não tem que fazer compensação e falar assim, coração, bate mais, bate menos, libera adrenalina, marca o compasso, aumenta a circulação, faz constricção de veia, não faz. Você não tem que fazer isso. Então, quem controla o teu sistema circulatório? Quem faz o solve e coagula? Quem faz prana apana? Né? Que assim, é o fluxo. A inteligência do reino animal. Supra vontade, supra inteligência animal. Não, assim, exaltado seja o reino animal, que nos deu um Buda e uma hierarquia. Exaltado o reino vegetal, que nos deu um Buda e uma hierarquia. Exaltado o reino mineral, que nos deu um Buda e uma hierarquia. E nós vivemos imersos nesses seres, formado por esses seres, e como uma dádiva do exercício da vontade desses que nos antecederam. Isso é a infravontade. Né? Que daí, em conjunto com a supra-vontade, então, assim, tudo que passou, tudo que vai vir para a matéria precisa estar em um prato, mas precisa de um fiel de balança, né? Qual o fiel de balança? A auto-vontade. Né? O que é auto-vontade? Aí sim, é aquela que é inerente ao ser humano. É o que vai daí fazer o equilíbrio dessas duas coisas. Como é que você... Uma dificuldade aqui que apareceu, vamos dizer. Vontade e livre-arbítrio. Casa essa dupla casa ou não? Mas daí o livre-arbítrio, ele é uma derivada da auto-vontade, porque assim, ele não assim, o mineral não tem livre-arbítrio, o vegetal não tem livre-arbítrio, o animal não tem livre-arbítrio, É um atributo só. a tríade superior desconhece o que seja livre-arbítrio. Livre-arbítrio foi dado a esse momento evolucional, então livre-arbítrio é uma característica da humanidade em evolução, Jiva Sim. o nome, né? Então aí o livre-arbítrio é uma característica do ser humano. No exercício do livre-arbítrio, não é? Aí então vem a compensação tendendo à harmonia, essa compensação tendendo à harmonia é o que se chama de karma. Pergunta assim, mineral tem karma? Tem, decorrente do antecedente, do que já passou, mas daí não é um indivíduo, não, por assim, e como é que se resolve o karma do reino mineral? Isso. Nós vivemos no quê? O nosso planeta é formado do quê? Mineral. Né? Então, a alma desse grande conglomerado, essa grande inteligência mineral, que é o planeta que a gente habita, evolui e resgata junto com o que acontece em ela, nela. Reino vegetal tem karma? Sim. E o que a gente vê hoje no vegetal, o que a gente vê no animal, no reino, né, o que a gente vê no reino mineral, né, são exatamente aquelas partes ainda não evoluídas daquele ciclo que já passou. Então, eu penso assim, mas então a pedra, que é um mineral, né, ela tem a mesma vontade e a mesma inteligência, né, que tem aquilo que em mim faz com que o cálcio seja processado? Não, porque essa inteligência que está em mim é o âmago, o ápice, é a cúspide daquele reino. Então, a meta do mineral que a gente contempla externamente hoje é ter em si tal estado de vontade, supravontade, tal estado de infravontade, tal estado de auto-vontade, que seja igualado àquilo que no ser humano existe. Então, todo mineral que no ser humano existe, ele tem um deslocamento de consciência superior ao externo. O externo ruma para o ser humano, porque o ser humano é o futuro imediato dele, é o desejo.
né, que se houvesse a questão do desejo no mineral, né, essa é uma maneira de falar. Então, assim, quais são os deuses para o reino animal? O humano, né? Quais são os deuses para o reino vegetal? O animal. Quais são os deuses para o reino mineral? O vegetal, né? No momento atual, porque sempre é um estado de consciência diferente, e aqueles conglomerados vão ter que avançar, vão ter que evoluir até ir adquirindo e se transformando. Então, você tem a vontade, né? A supra-vontade, você tem a infra-vontade, né? Ou vontade instintiva, como tão importante quanto a supra-vontade, né? E você tem a auto-vontade, que é aquela que pesa, mede, com o festim de Baltazar, pesado, medido e contado, Manuel Tessiofares, né? Então, é a auto-vontade, ela que vai decidir, vai discernir, né, a ação que ela vai fazer. E aí, nessa ação que ela vai fazer, ela pode ou receber os influxos da parte instintiva, e tem a vontade instintiva, a inteligência instintiva e a emoção instintiva, né? E aí age baseado no instinto, na emoção, que já vou falar, né? Ou então age baseado na emoção superior, na inteligência superior, né? E na vontade superior, no sentido de subida. Então, quem decide em qual ponto do universo o ser humano se coloca no exercício da vontade, né? É a auto-vontade, que assim, é a mente concreta. Então, o homem tem em si a chave que define em qual ambiente do universo ele vive, ou no passado inconsciente, com relação a ele, ou no futuro, como a etapa desejada de consciência. Só me esclarece uma coisa aqui. Os reinos que nos antecedem e que estão em nós ainda, eles têm inteligência própria e tranquila, a pedra vai crescendo sozinha, a árvore vai crescendo sozinha. Existe uma inteligência lá que faz isso tudo que a gente vê. A natureza, sozinha, ela trabalha. Entra o aspecto humano, entra o homem, entendeu? Ele tem todos esses, mineral, animal, tudo nele, e começa a interferir nessa inteligência. Muito boa. Muito boa, claro que sim, muito boa. Mas é muito simples, né? É porque daí a pedra, ela está cosmicamente integrada, não é? O vegetal, ele está cosmicamente integrado. O animal ele está cosmicamente integrado. Você pega o hominal, pelo livre-arbítrio e por ter nele o futuro convivendo com o passado, obedecendo às ordens do presente, né, ele entra em uma dissonância cósmica, né? E de onde vem a inteligência universal cósmica para que daí o mineral tenha consciência, o vegetal tenha consciência, o animal tenha consciência? Respiração. Opa! Prana. Tá, aí sim. Prana. Então é isso, porque por enquanto a coisa que está atrapalhando o planeta é o ser humano. Né? Não, isso não concordo, Grego. Não pode ser, porque assim, porque o ser humano, ele assim, você acha que a tua alma te atrapalha ou te ajuda, Grego? A minha alma? Bom, conforme o que você ensinou esses 15 anos que eu aprendi aí, a minha alma sou eu que determino, né? Então... É isso aí. Então, o ser humano, com todas as suas características, né? Assim, os que vivem em direção à divindade, os que vivem em direção aos instintos, sabe? Todos eles são a alma do planeta. Bumi é o nome da Terra, né? Sim. O Anima Mundi, a alma do mundo, é o conjunto de seres humanos. Sim. Né? Então a gente não atrapalha, porque seria uma coisa dizer que a minha alma me atrapalha. Né? Minha alma ela pode ser mais torta ou mais reta, mais pendente para os instintos, mais pendente para a mente abstrata, mas ainda continua sendo só o que eu tenho. Aí pergunta para a Terra assim, Terra, mas você não acha que esses caras aí estão abusando, tacando fogo nas coisas, destruindo tudo? Né? Ela vai falar assim, mas se eu arrancar eles todos, eu morro junto. Uai, por quê? O que tem nós aqui, presidente? Não é que daí, sem alma, como que o ente físico vai sobreviver? Qual é a direção? Para onde que vai? Ah, bom, tudo bem. Se é necessário a parte hominal no processo evolutivo, aí sim. E mais, né? E mais, a Terra está aqui, como se fosse, vamos supor, um passado.
né? E o futuro a gente vê vamos supor que o futuro fosse uma estrela. O ponto de intersecção entre a Terra e uma estrela, por mais incrível que possa parecer, ainda é o ser humano. Então tá. Por mais incrível. Então, o jogo do exercício da vontade tem que ser compreendido para que, em a gente compreendendo, a gente consiga, então, ver, tá, mas como é que eu faço para controlar esse negócio? Então, a vontade, tem a vontade superior, tem a vontade instintiva, que a gente absolutamente não consegue se assenhorar. Agora, a vontade instintiva, né, ela tem conexão direta com a supravontade, porque o Muladhara, né, ele é a base, o básico, né, ele é a base da vontade instintiva, e o coronal é a base da supravontade. Eles estão em ligação direta. Quando a supravontade, então, é ouvida pela autovontade, você incute nessa vontade instintiva especializadíssima resquícios de consciência até então desconhecidos. Quando acontece isso, essa infravontade, ela passa a agir não só mais sobre os comandos elementais de inteligências instintivas, né? Ela passa a agir com o influxo da própria supravontade. E aí, então, como a vontade ela é senhora da inteligência, e como a inteligência é senhora da emoção, a vontade instintiva ela passa a ser senhora da inteligência instintiva, que é o que rege essa orquestra que mantém a vida, mas também da emoção instintiva. A vontade instintiva é o básico, a inteligência instintiva é o esplênico, e a emoção instintiva é o umbilical. E aí é que a coisa pega. Porque daí na emoção instintiva é que estão aqueles os quais precisam de influxos de inteligência e influxos de emoção do coração, da então, a auto-vontade, a auto-inteligência. Tá. Entende? Então, quando você diz, não, eu tenho que dar embate, né, a uma vontade que eu não quero, não, você tem que dar embate a um desejo que você mesmo criou, que se alimenta instintivamente baseado na força que emana do umbilical, que é o âmago da emoção instintiva, né, e que precisa reconhecer a alta emoção, que é a emoção humana, como seu norte, como senhora de si mesmo. Então, quando você consegue fazer com que a emoção instintiva dê ouvidos à alta emoção, e a alta emoção dê ouvidos à alta inteligência, coração, né? E a alta inteligência, então, entenda e dê ouvidos à auto-vontade, então se faz com que toda essa consciência que existe na parte divina, entrelaçada com a consciência que existe na parte humana, redirecione, recrie o norte para aquelas emoções instintivas descontroladas. Agora, quando o coração, ao invés de olhar para o cérebro, ele olha para o umbigo, daí esse Deus nos acuda que a gente vê hoje. Por isso o professor fala, né, do equilíbrio entre mente e coração, a fim de que o cérebro se transmude ao lado do coração. Então, quando você tem, né, a supravontade, né, integrada com a auto-vontade, que assim, a parte divina em você, integrada com a parte humana em você, dando o norte para a parte instintiva, você é um ser humano. Quando você tem a tua vontade, a vontade humana, a inteligência humana, o instinto, a emoção humana, tendo por divindade, tendo por norte o teu umbigo, teu esplênico, aí quem manda em você são os instintos. Aí sim, aí você tem que dar embate a esse desejo, mas você não tem vontade, e fala assim, puxa, mas eu desejo parar de comer bolo de chocolate, mas eu não tenho força de vontade. Usou o termo bem certinho, você não tem força de vontade. Só que a vontade superior, a força de vontade, ela desconhece a existência da emoção instintiva porque é tão longe da realidade, que não tem código de linguagem. Então, quem tem que mandar naquele instinto que você não consegue refrear,
quem tem que dar o norte para aquele desejo que você acha que não tem força de vontade, não é a tua supra-vontade, não é? É a vontade humana que você tem que desenvolver de que maneira? Eu citei de início, assim, em tom de brincadeira, mas é assim. Então, você tem o instinto, o desejo, né, de comer bolo de chocolate o tempo inteiro? Sim. Aí você tem duas formas. Ou você deixa que o instinto seja o determinante do teu livre-arbítrio, Sim. da tua vida, né? Ou você deixa que a divindade em você seja o determinante, né, do teu livre-arbítrio e você age como ser humano, não agir como um elemental, não agir como mineral, não agir como animal. O que acontece? Aprender a conviver até sublimar. Então chega um ponto em que daí você não tem medo do desejo de comer chocolate, né? Não. Aí você está fingindo que ele não existe e está alimentando através do fingimento, isso é fuga. Tem que saber que existe, né? Saber que aquilo vai causar uma sobrecarga orgânica e as inteligências do teu fígado, do teu baço, não vão conseguir dar conta daquela quantidade de açúcar, não é? E aí, então, em sabendo que prejudica, você começa a educar, a instruir, a dar consciência àquele desejo, assim, ó, não vou. Ah, mas estou com um desejo que eu não me aguento. Aguenta sim. Aguenta sim, por quê? Porque você que tem que mandar nisso. Aí chega um ponto e, puxa, eu estou com desejo de comer o bolo. Já são 4 horas para tomar café? Não. Então, quando for o horário do café, eu vou comer, mas eu vou comer a quantidade que eu acho razoável, não a quantidade que você, como desejo, quer. Por quê? Porque o desejo só vive para aquele momento. Daí, quando eu faço isso, então, a emoção humana, ela está convivendo com a inteligência humana que obedece à emoção humana no coração, auto-vontade, né? E aí você faz com que aquela inteligência instintiva, né, ela mude o seu estado de consciência, porque ela se mistura aos influxos de onde emana esse comando. E aí, aos poucos, você faz o quê? Que daí o teu conglomerado inteiro reconheça a vontade como norte. Acabou o trabalho. É isso aí, mas pelo que você falou, eu entendi que você não pode pular etapa nenhuma, né? Você tem Não que. existe isso. Não Aí você existe. pede, por isso você chega assim e fala: "Puxa, eu queria que Deus me desse força para eu parar de comer chocolate". Ah, por favor, né. Vamos supor que Deus te ouvisse, né. Aí você não acha que é injusto ele estar ali mantendo o som permanente para deixar a matéria, universal estabilizada, né, e aí ele vai ter que parar para atender, né, o pedido, porque você não consegue dar conta do teu desejo de comer chocolate? Ah, não é questão de relação custo-benefício. Aí o Deus não vai nem te ouvir, porque não existe relação custo-benefício, porque qual é que é o benefício para o universo se Deus for te ajudar a dar embate ao teu desejo de comer chocolate, porque você fica jogado nas cordas com um bolo de chocolate do teu lado, né? Estende a mão e come, e com a outra mão você acende uma vela, né? Bolo de chocolate e vela, né? Como o bolo, Deus me ajude. Como o bolo, Deus me ajude. Aí terminou de comer, acende 2 velas porque se arrependeu, né? E acha que foi pecado comer, e com 2 velas Deus te perdoa e você vai comer de novo. Bem isso, bem Uau! Mas isso. assim, em que momento que daí a gente vai acordar e vai começar a agir como ser humano? Não pode. E existe um código de linguagem débico, existe um código de linguagem universal, existe, mas é um estado de consciência que você tem que estar com os instintos, né, a parte infra-instintiva, serenada, para uma alma serenada, para que daí a mente concreta, junto com a inteligência concreta, com a emoção concreta, esteja em condições de conversar com o norte de onde emana a coisa toda. Daí, aí você começa a aprender a ter educação, a ouvir, a compreender a ordem, educação cósmica, né? A ouvir cosmicamente, a compreender a ordem cósmica e a agir cosmicamente. Aí você conversa com quem você quiser, você vê o que você quiser, você aprende o que você quiser, por quê? Porque você não está mais perdendo tempo brigando com uma parte de você que tem prazer, né, em te deixar em estado de pavor, porque está chegando a hora de comer o bolo da tarde e você quer comer um pedacinho, mas aí aquele desejo manda em você e você faz o contrário. Você diz, não, hoje eu vou comer só meia fatia. Aí vamos supor que a vontade, a auto-vontade definiu, não, hoje, né, emoção,
você avisa lá embaixo, né, que nós vamos comer meia fatia, aí pega o bolo e separa meia fatia, né, e aí como quem manda nesse ser humano é o instinto, é o desejo, né, aí ele vai e come todo o bolo e deixa só meia fatia, ele inverteu o processo. Né? E aí entra em caos, em arrependimento, em culpa e desespero, e eu saio, né, da mesa direto para o computador para encontrar uma dieta que ajude. Não funciona. Né? A gente tem que se assenhorar do processo. Né? Aí, exercendo a vontade superior, exercendo a inteligência superior, a emoção superior, né, e fazendo com que daí o equilíbrio aconteça no seu comportamento com o ser humano, esses desejos instintivos, que não são vontades, são desejos, né, e que residem, né, no que seria o umbilical, né, que é a emoção instintiva, eles aprendem a conviver pacífica e respeitosamente com você enquanto ser humano. Daí todos aqueles conglomerados que existem passam a adquirir inteligência e, por decorrência, eles adquirem inteligência, essa inteligência com relação ao estado humano, essa inteligência com relação ao estado cósmico em você, aí sim, aí transborda para o externo. Né? Aí, então, o mineral externo, o vegetal externo, o animal externo, ele fez um aprestamento, um saque contra o futuro. Perfeito. Esse que é o jogo entre daí, vontade, supra-vontade, né, vontade divina, né, inteligência divina, emoção divina, inteligência, vontade e emoção humana, né, e inteligência, vontade e emoção instintiva, né, no ser humano. Eu acho que nós conseguimos o objetivo, porque é interessante, né? Quando o assunto aparece assim, depois desenvolve, faço a chamada, e depois eu mesmo fico imaginando o que será que vai sair aí? O que será que nós não falamos ainda, né? É muito engraçado. Sempre dá para pegar. Não, mas hoje o que você fez? Hoje, por exemplo, acho que me chamou muita atenção. Falamos, é muito importante, falamos dos atributos dos reinos que eu desconhecia, eu não sabia que tinha esses atributos. Eu não sei, talvez muitas pessoas também não soubessem, e você foi brilhante nessa associação, nesse esclarecimento dos reinos. Depois, os reinos em nós, você falou deles isoladamente, dos atributos, das características deles, foi muito, muito feliz na sua explanação. Depois, eles vibrando em nós, e pô, você deu todo o caminho, sabe? Então. E sabe por quê, Grego? Porque daí, se a gente tiver essa compreensão, que daí o que a gente chama de corpo físico é um conglomerado de inteligências, né? Que são todas elas. O que a gente chama de corpo prânico, corpo vital, é um plano, um mundo elemental. O que a gente chama de plano ou mundo astral é um conglomerado de matéria que, para ser impressa, ela precisa ser arrancada, precisa ser engendrada elementalmente. Então, quando eu tenho uma emoção, eu pego parte do plano astral e digo, desejo disso, e crio, né? Ou digo, né, desejo neutro, ou digo, supraemoção. Então, eu consigo imprimir no mundo astral cósmico, né, que são 49 planos, eu consigo engendrar, eu consigo dar parimento, eu consigo criar seres em qual lugar dos 49 planos do universo eu quero, ou no plano instintivo mais denso, ou no plano mais superior possível, porque quando o trabalho para eu engendrar é um desejo que vai me escravizar, né, ele é exatamente o mesmo trabalho que eu tenho para engendrar, né, uma supra-emoção, que é aquela assim, não, eu vou trabalhar, né, pela fraternidade universal, vou expandir e tal. Então, você mesmo, como fiel da balança, criou no mais profundo e longínquo lugar do plano astral, quase ainda assim, inabitado, desconhecido, porque ninguém se preocupa em criar no mundo astral mais elevado, porque estão criando ali no plano mais baixo, ali no porão do navio, né? E aí os que habitam, né, os devas que habitam essas regiões elementais astrais mais elevadas, né, e que têm consciência própria e têm uma vida, têm evolução, tudo, né, daí assim, puxa, mas olha,
um ser humano criou aqui que a gente consegue perceber. Se, puxa, essa humanidade, ela está no caminho. Né? E na contrapartida, lá embaixo o pessoal está maior farra, né? No porão do navio. E o tempo inteiro assim, criou mais um, olha, chegou mais um, empurra, chegou mais um, tal. Lógico, a quantidade de gente que está assim, criada no astral mais denso, né? É infinitamente maior do que aqueles que são criados naquele astral, né, mais elevado, né, onde é que assim, é o plano débico, essas coisas assim, né? E aí você pega e aplica isso para o plano mental, a mesma coisa. Ou você vai criar, né, uma coisa no mental mais denso, mais desnecessário cosmicamente, ou cria alguma coisa no mental que ela é tão elevada que ela já se funde na fronteira com o plano da mente abstrata. Você criou um elo de ligação entre a mente abstrata e a mente concreta, e você vai criando uma nova mente. E quem que faz com que você crie no lugar A, no lugar B ou no lugar C? A vontade. É isso. Muito bom. Então, quem te posiciona no universo, ou você é homem, ou você é um elemental, ou você é um Deus, é o exercício da vontade. Só. Perfeito, perfeito. Brilhante. No final, não precisa nem dar boa noite. Não precisa nem dar boa noite. Sem deixar as pessoas vermelhas, porque é desnecessário. É isso aí. Tá vendo? Começamos sorrindo, terminamos sorrindo. A vida é uma maravilha, Grego. A vida é isso aí. É porque, como a gente decide onde viver, Grego, então, assim, o fato de daqui a uns dias, ser fim de mês e você tem que correr atrás da questão humana, né, a dificuldade humana não te destransforma de ser universal. Você é um ser universal, vivendo num plano de matéria mais denso, tentando auxiliar o plano de matéria mais denso e com todos os ônus de viver no plano de matéria mais denso, mas com todos os bônus de poder viver ao mesmo tempo em todos os confins mais elevados do universo, onde só os deuses existem. Esse homem fala bonito mesmo, né? Ah. Falou, meu brother! Um grande abraço, Grego. Um abração para vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e tenham uma boa vida. Obrigado mais uma vez. Fraterno abraço. Gente, muito bom, né? Esse brother é fera. Eu gosto de fazer programa com ele porque eu aprendo pra caramba, né? Porque eu questiono e aprendo muito, porque eu satisfaço minhas dúvidas. Já pensou você ter um professor particular? Ele é o meu. Tá aí. Então é isso, gente. Fraterno abraço e um feliz sempre.